Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique e hoje eu tô aqui para mais uma aula com vocês. Henrique, qual vai ser a aula de hoje? A aula, gente, vai ser a Necessaire Cubo, que é esse modelinho aqui, ó. Certo? Esse modelinho aqui, ó, da Necessaire Cubo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como que é. Ó. Quando abre, gente, aí ela fica aqui, ó, assim. Bem legal, não é mesmo? E essa aqui a gente vai fazer no recorte sublimado. Já deixei tudo certinho. Vou passar os materiais, ó, os materiais que você vai precisar. Já tem um recorte, não tem no site ainda. Para quem quiser mais informações, pode chamar no nosso Instagram, @costurando_com_henrique, para mais informações. E hoje eu vou utilizar essa estampa aqui. Olha que estampa linda, gente. E aí, gostaram da estampa que a gente vai usar hoje? O valor, gente, não tenho ainda. Os únicos recortes que foram vendidos da Necessaire Cubo por enquanto foram os da Live Shop, certo? Que estava por painel, mas possivelmente, tá? Bom, não vou nem falar o valor, que é mais fácil ir lá pelo direct, que tem algumas coisas à pronta entrega da Live Shop, certo? Vamos lá, vamos falar para vocês o que vocês vão precisar para fazer a Necessaire Cubo. Vamos lá. Vocês vão precisar do recorte sublimado, que vocês vão encontrar com a gente. Vão precisar de forro. Henrique, que tipo de forro nós vamos precisar usar? Aqui, gente, eu estou usando tipo tricoline, certo? Tipo tricoline, mas pode ser outro material também. Vamos lá. Então, é basicamente isso aí. O que vai no recorte da Necessaire Cubo? Vai o recorte para Necessaire, toda essa parte estampada aqui, vai. Vai o bolsinho de dentro também, estampado na mesma estampa, para dar aquela diferenciada, que seria desse bolsinho aqui, certo? Também vai a parte do recorte sublimado. E para completar o painelzinho, vai um porta-moedas, certo? Então são essas peças que nós vamos utilizar. Também vamos utilizar alça, gente. Aqui, ó, estou usando 24 centímetros de alça. Nesse caso eu estou utilizando tira de montana. Certo, gente? Então vamos lá começar. Vou baixar todo mundo. Eu estou gravando também pelo YouTube para a aula ficar gravada para vocês, certo? Para quem não conseguir acompanhar, precisa olhar de novo, porque tem uns detalhezinhos nessa Necessaire Cubo. Ela não é difícil nem demorada, tá? Mas tem uns detalhezinhos que precisam tomar um pouquinho mais de cuidado para ela ficar bem certinho, certo? Então é isso aí. Então vamos lá, gente. Vou baixar todo mundo aqui. Então, para quem receber da Live Shop, então já vai ter a videoaula. Opa, quase que eu desliguei tudo aqui. Já vai ter a videoaula. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais aqui. Aí, acho que... acho que vai. Beleza. Nossa, eu não consigo ver nada desse lado. Desse aqui ficou bem tortinho. Vamos ajustar. Aí, o painel, gente, a partir da semana que vem ele vai estar no nosso site, certo? Porém, para quem quiser adquirir logo, eu tenho alguns painéis da pronta entrega da nossa Live Shop, que foi dia 7 de novembro. Então você pode chamar no nosso direct para saber como adquirir, tá? Mas na semana que vem já vai estar no nosso site, ok? Então vamos começar. Vou começar por onde? Pela parte mais prática, que é o nosso porta-moedinhas aqui, certo? Então vamos lá. Vou pegar o meu recorte do porta-moedas. Nossa, no YouTube não estou vendo quase nada. No meu recorte do porta-moedas, vou deixar minha Necessaire aqui de ladinho. O que eu vou fazer? Ele vai retângulo assim mesmo, tá, gente? Ó, nesse formato aqui. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o zíper, alinhar aqui na base e fixar.
Faz um retrocesso no começo e no final. Do outro lado, da mesma forma. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui e ele vai ficar dessa forma. Aí a gente vai vir com o forro. Henrique, o forro é necessário? Não, mas ele agrega mais valor na sua peça. Certo? Então vamos colocar o forro aqui, ó. Vocês vão cortar tudo certinho, tudo bonitinho, sem muitas sobras, para não ter desperdício. Ó, encaixou aqui, ó. Vamos costurar por cima do zíper. E vamos fazer isso dos dois lados. Feito isso aqui, o que nós vamos fazer? Vamos desvirar. Então vamos desvirar aqui. E ele vai ficar dessa forma. Agora a gente vai fazer um acabamento aqui, um pesponto. Dos dois lados também. Para quem não conhece o material, gente, ele pode ser feito em máquina doméstica também. A agulha, eu sempre aconselho uma agulha número 16, porque o material já é um pouco mais grosso, então fica melhor na agulha 16. A linha pode ser usada a linha comum ou a linha de nylon 60, não tem problema. Até mesmo a transparente pode ser utilizada. Olha, então ficou assim, gente, dessa forma aqui. Então agora a gente vai colocar o cursor. Vamos deixar alinhadinho aqui, ó. Essa partezinha tem que ficar bem alinhada. Vou pegar o meu cursor aqui, ó. Entrei de um lado. Vou alinhar. Encaixar e puxar. E vamos fazer a mesma coisa aqui. De novo. Aí. Feito. Depois disso, gente, a gente só vai fechar aqui no meio e passar a costura fechando, certo? Faz um retrocesso em cima do zíper, pode fazer bastante para ele não ter perigo de soltar. Retrocesso aqui no final. Esse acabamento aqui, gente, o que a gente pode fazer? A gente pode passar um viés aqui para não ficar tudo solto aqui e feio. Nesse caso eu não vou passar para não ficar muito demorado a nossa aula, certo? Retrocesso aqui, ó, em cima do zíper. Fechou tudo. Vamos cortar esse excesso aqui. E vocês vão passar um viés para dar um acabamento aqui, ok? Então, basicamente, nosso porta-moedinhas está pronto. Não tem segredo. Se você quiser desvirar mais fácil, como ele é pequeno e você não quer que fique marcado, você pode utilizar o secador. Vai colocar o secador aqui, esquentar um pouco e desvirar, que ele vai ficar mais fácil, certo? Aqui eu vou utilizar a tesoura, cuidado para não passar direto, tá? Só para fazer a pontinha ali. Aí. E está finalizado, tá? Porta-moedas simples, caiu no YouTube, mas não tem problema. Deixa eu só ajustar aqui. Esse aqui já foi, né?
Caiu. Só vou ajustar aqui, gente, porque não foi. Para quem estava no YouTube, caiu. Enfim, depois eu passo para o YouTube, não tem problema. Vamos continuar por aqui. Agora sim, gente, a gente já vai para a nossa parte principal, que é a necessaire cubo. Vamos lá. Vamos começar pelo quê? Pelo bolso interno dele. Deixa eu pegar as partezinhas aqui. Aqui, ó. Vamos começar pelo bolso interno. Deixa eu recolocar minha linha. Antes de começar. Aí. Então vamos lá. Esse bolso interno, gente, tem 23 por 16, tá? Mas ele já vai na medida certinho para você poder costurar. O que a gente vai fazer nesse bolso? Ele é bem simples. Vamos fazer igualzinho o porta-moedas. Mesma coisa. Vamos aplicar o zíper aqui nessa parte mais larga, tá? Na parte de 23 centímetros que a gente vai aplicar o zíper. Do outro lado, a mesma coisa. Essa necessaire, gente, está sendo o maior sucesso. É um modelinho bem legal, fica num tamanho bom. E aproveitar agora as vendas de final de ano, não é mesmo? Aí. Aqui, gente, vamos lá. O forro, ele é opcional. Aí vocês que vão optar por colocar o forro ou não. Eu acharia legal colocar o forro, certo? Para dar uma apresentação melhor, porque ela já é uma necessaire mais trabalhada. Então, quanto mais detalhes você colocar, mais agrega valor na sua peça final, ok? Aqui não vou colocar o meu forro, vou fazer direto. Mas para quem quiser colocar o forro, você vai colocar da mesma forma que a gente colocou agora com o porta-moedas. Vamos fazer o acabamento aqui, o pesponto. O forro, gente, nesse caso é opcional. Pode ser o tricoline, pode ser o bagum. Aqui eu estou utilizando tipo o tricoline, tá? Não é tricoline, eu não lembro o nome, mas é tipo tricoline. Aí, caso seja, dependendo do uso, tá? Aí é mais fácil utilizar um forro impermeável, que facilita na higienização do que o tricoline, certo? Então, feito isso, gente, a gente vai colocar o cursor agora. Vamos deixar alinhadinho aqui, tudo bonitinho, e colocar o cursor. Não é assim, tá? Olha, já ia colocando errado. A gente vai fazer assim mesmo, tá? Colocar o cursor na posição certa já, porque a gente não precisa desvirar, certo? Esse modelinho não necessita que a gente desvire ele. Só vou cortar aqui para ficar mais fácil para o cursor. Vou encaixar o cursor aqui. Pronto, passou uma vez, agora a gente vai passar novamente. Aí, nosso bolsinho interno é isso aqui, certo? O que nós vamos fazer agora? Um detalhezinho aqui. Aqui no final, gente, a gente vai precisar dar um pequeno acabamento nele, certo? Sim, tenho sim. Aqui, ó. Essa é a necessaire cubo. Deixa eu fechar aqui, que ela aberta fica meio... A peça pronta, gente, é essa aqui, ó, tá? A necessaire cubo. Para quem não conhece, você vai encontrar um recorte sublimado aqui com a gente para fazer. Ela fica assim. A abertura transversal, que é a parte mais legal, gente, é a abertura transversal.
e depois ela vai ter essa abertura aqui, ó. Ela fica dessa forma. Bem legal, não é mesmo? Então é isso aí. Aqui, gente, ó, na parte do nosso bolso, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar dar um acabamentinho aqui nessa parte. Então o que a gente vai fazer, ó? A gente vai dobrar mais ou menos meio centímetro lá embaixo, ó, só na parte de baixo, que ele vai ficar assim, ó, tá vendo, ó? Dessa maneira. E vamos costurar. Por que nós vamos fazer isso? Porque na hora de finalizar a nossa peça, essa partezinha de baixo não vai pegar na costura de finalização. Então por isso que a gente vai deixar com esse acabamentinho para não ficar feio. Aqui já pode cortar. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Então vamos lá. Fazendo um acabamento aqui, ó, vai dobrar para dentro um pouquinho, só na parte de baixo, não precisa ser até em cima. E vamos fechar. Retrocesso aqui em cima do zíper. Aí. E vamos cortar, ó. Esse é o nosso bolsinho interno, tá pronto. Agora a gente só vai deixar ele de lado para fazer as outras partes, certo? Vamos lá então. Agora vamos para a parte do nosso forro, gente, que é a parte tranquila também. Eu ia falar que é mais enjoadinha, mas não é não. Vamos precisar, gente, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Vamos precisar de um forro já recortado aqui no mesmo padrão da nossa parte da frente. Qual o diferencial? A gente vai cortar um pouquinho maior apenas, certo? Coisa de, vamos colocar meio centímetro para cada lado. Ó, tá vendo? Ó? Tem uma sobrinha de todo lado, então a gente precisa cortar o forro um pouquinho maior. Para cortar o forro, vocês vão utilizar o recorte sublimado mesmo, que ele já vai no formato, vocês vão colocar em cima do tecido, riscar e cortar, certo? Vamos lá. Para fazer esses bolsinhos, gente, esses bolsinhos internos, tipo esse aqui, ó, vou passar a medida aqui para vocês. Vocês vão precisar de duas medidas de 28, ó, 28 de comprimento, né, por 18 de largura, certo? Para fazer, então vamos precisar de duas medidas iguais a essa, tá? 18 por 28. Então vamos pegar nossa medida aqui, ó, vamos dobrar na parte, ó, tá? Na parte menor, que é a parte de 18 centímetros, que ela vai ficar dessa forma, e vamos costurar aqui embaixo. Vamos levar aqui para a máquina. Faz um retrocesso aqui no começo, só para ela ficar bem firme. E aqui no final também. Feito isso, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos desvirar ela. Desvirando, desvirando, vamos desvirar tudo. Vamos desvirar tudo aqui, ó. Aí, e ele vai ficar dessa forma. Essa partezinha aqui, ó, da costura que ficou para baixo, nós vamos deixar para baixo mesmo, certo? Outro detalhezinho importante que eu acabei esquecendo de falar. Para fazer esses bolsinhos, nós vamos precisar de elástico. Que tipo de elástico? Pode ser desse elástico aqui, ó. Desse fininho, ó. Tipo que a gente usava para máscara no começo da pandemia. Então, esse mesmo elástico. Que medida que a gente vai precisar? Aproximadamente 30 centímetros, aproximadamente. Então, vamos lá. A gente tem duas formas para a gente fazer esse bolso e fazer com esse elástico aqui, ó. Certo? Para ficar ele com essa elasticidade. A gente pode pegar o nosso tecido aqui, ó,
e vai fazer uma costura de 1,5 cm mais ou menos até o final. E vai colocar o elástico por dentro. Ou, que eu acho mais fácil, tá? Porém, tem que tomar muito mais cuidado, é o quê? Você passa primeiro o elástico, certo? Nosso elástico aqui, e faz o quê? E costura com ele aqui dentro já. Porém, você não vai poder costurar em cima do elástico. Então aí fica a critério de vocês costurar com ele já por dentro ou não. Eu preferi já costurar por dentro, certo? Só tomar cuidado para não costurar ele junto. Não costurando ele junto, fica tudo certo. Ó, retrocesso aqui no final. Vendo, ó, já ficou dentro, não precisa ter o trabalho de passar por dentro de novo. Feito isso, o que a gente vai fazer? Tá vendo essa pontinha, gente? Essa pontinha a gente não pode perder. A gente pode deixar bem aqui, próximo, passar uma costurinha de segurança aqui, prendendo ele. Aí, faz um retrocesso aqui, ó, pronto, tá preso, a gente não perde mais esse elástico, ó. Pode puxar que a gente não vai mais perder ele. Ó, vou até cortar essa partezinha aqui, ó. Tá pronto. A gente vai fazer isso nas duas partes, porque a gente vai precisar de duas partes dessa. Para adiantar, eu já fiz a outra, para não ficar muito extenso, que é basicamente a mesma coisa, certo? Vamos lá. Então, o que acontece? Agora a gente já começa a montar a nossa nécessaire. A nossa nécessaire não, o forro da nossa nécessaire. Vamos pegar aqui, ó, o nosso forro. Vamos pegar aqui o nosso forro. Como que a gente vai fixar esses bolsos no nosso forro? Deixa eu ver. Aí, aqui. O que a gente vai fazer aqui, ó? O nosso forro, a gente vai fixar... Não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem para vocês. O forro, gente, a gente vai fixar... Ó, vai ser... Aqui, ó, tá vendo a linha? A linha da nossa nécessaire? Aí, aqui, a linha da nossa nécessaire, nós vamos fixar nessa altura. Vamos começar a fixar nessa altura, certo? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar essa parte do elástico, ó, vou dobrar mais ou menos meio centímetro. Ó, e vamos encaixar aqui. Eu já vou explicar melhor para vocês. Só vou fixar aqui, certo? E eu já explico certinho para vocês como que vai ser esse detalhe. Que é mais fácil eu fixar primeiro e explicar depois. Aí, vamos lá. Vou fazer um retrocesso aqui e vou fixar. Aí, agora sim, fica mais fácil. Olha como ficou, tá vendo? Ó? Mas vocês vão deixar um espaço aqui. Não vai deixar rente aqui, por quê? Lembra que a gente cortou um pouquinho maior? Então a gente precisa fixar ele depois dessa marcação aqui, ó. Deixa eu até dobrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não pode ficar rente, ele tem que ter um espaço. E depois aqui, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, só qual o diferencial? Nós vamos pegar o elástico aqui e vamos puxar. Vamos puxar aqui, ó. Para quê? Para ele ficar com o efeito que a gente precisa. Que a gente quer o quê? Quer que ele fique bem firminho e com elasticidade, certo? A gente só não pode puxar muito, gente, para o nosso forro o quê? Não engruvinhar, certo? Tem que puxar na medida certa que a gente vai precisar. Pode puxar um pouco mais, um pouco a menos, não tem problema. Puxou o que a gente precisa, ó. Agora a gente pode fixar aqui, ó. Certo? Ó, então a gente puxou e ele vai ficar assim, ó. Vendo? Vai ficar dessa forma. Porém, vamos puxar de uma forma que ele não vai engruvinhar o nosso forro depois. E para finalizar, vamos fazer igualzinho a gente fez ali no começo, certo?
mais ou menos na mesma distância, mesma posição. Como, gente, esse forro é tecido, o que a gente poderia fazer? Poderíamos usar as agulhinhas para fixar ele. Daria para fazer, sem problemas. Ó, fixamos aqui. Agora vamos fechar aqui embaixo. Vocês estão vendo que aqui embaixo ficou... Ele vai ficar meio balão também? A gente vai dar um acabamento com preguinhas. Ó, nós vamos fazendo várias preguinhas para ele dar aquele acabamento que a gente precisa. Dá para fazer mais ou menos 3 preguinhas, que aí ele vai ajustar no que a gente precisa. Ó, agora eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então ele vai ficar dessa forma, tá vendo? Que ele ficou com a elasticidade e o efeito aqui é das preguinhas, certo? Vendo? Então ele vai ficar dessa forma. Esse bolso aqui, gente, eu vou deixar ele inteiriço. O outro bolso a gente vai fazer da mesma forma, só que ele vai ter uma divisão no meio. Então, vamos lá. Da mesma forma, a gente vai pegar a nossa parte que a gente fez, vai dobrar aqui, ó, meio centímetro. Vamos fixar aqui no nosso tecido, lembrando que não pode ser rente com a marcação, porque o nosso forro está maior. Para quem tiver dificuldade, gente, não precisa fazer assim no olho, tá? Como esse forro é em tecido, a gente pode usar as agulhinhas para ir marcando, não tem problema. Aqui, ó, o que a gente pode fazer? O meu forro, ó, a gente pode dobrar ao meio e marcar o meio aqui, para a gente fazer aquela repartição, certo? Marcar com lápis, tá, gente? Ou com giz, que ele vai sair depois. Aí. Esse aqui, ó, eu já vou puxar menos, para ele não ficar tão engruvinhadinho ali no nosso elástico. Igualzinho, vamos fazer como se fosse a outra parte. Vamos fixar igual. Não vai ter diferença na hora de fixar. O diferencial aqui, gente, qual vai ser? A marcação aqui do meio que a gente fez. Então nós vamos pegar essa marcação, vamos levar aqui para a máquina. A gente pode fazer essa costura aqui antes ou depois de engrunhar, certo? De puxar o elástico. Ó, aí. Agora sim, ó, feito essa aqui, agora a gente vem com as preguinhas para finalização aqui embaixo. Aí, ó. Ficou assim, ó, tá vendo? Com a divisão. Certo? Aqui, ó, na costura, a gente não pegou em cima do elástico, a gente pegou a partir da costura aqui apenas. Certo, gente? Então, basicamente, gente, o nosso forro tá pronto. Agora a gente já pode montar a nossa nécessaire. Então, já vou deixar o forro aqui de lado, certo? E vamos para a parte principal da nossa nécessaire. Que a gente precisa colocar primeiro a alça e o zíper. A alça, gente, eu vou utilizar uma alça de Montana, que eu acho que combina bastante com o modelo. A alça, como no caso essa estampa não tem lado, a gente pode colocar de qualquer lado, não vai fazer diferença. A não ser que tenha alguma estampa, se tiver alguma estampa principal, por exemplo, se aqui tivesse um desenho, a gente ia colocar a alça do lado contrário, do lado que não tinha o desenho, certo? Deixa eu ver como que eu vou aqui. Aí. Como que eu vou fazer aqui, gente? Ó. Deixa eu ver onde fica mais fácil aqui. Nós vamos colocar a alça, ó. Tá vendo essa marcação aqui, ó?
nós não vamos colocar rente. A gente sempre tem que colocar um pouquinho depois, dos dois lados. Vamos dar uma distância. Eu tinha uma fita aqui para marcar para vocês a distância. Deixa eu ver se eu acho. Né, sumiu. Deixa eu medir aqui pela marcação da máquina. Ó, 4,5 centímetros. Então vamos lá. Aqui, gente, essa distância da alça eu vou utilizar aproximadamente 4,5 centímetros. Por quê? Deixa eu pegar essa aqui para vocês. Essa aqui, ó, eu fiz com uma distância menor. E eu achei que a alça ela poderia ter ficado, ó, tá vendo? Mais pro meio. Tá vendo que ela ficou desproporcional? Poderia ter puxado um pouco mais, para ela ficar mais no meio. Por isso que aqui eu vou utilizar 4,5 centímetros, certo? Então vamos dar uma distância aqui, ó, tá vendo? Dessa parte. Não vamos... E 4,5 centímetros aqui. Pode deixar um pouquinho mais aqui, porque depois vem o zíper e o pesponto. Então essa parte já vai ficar um pouquinho menor, certo? Então vamos lá. Vou fixar a minha alça. Lembrando, gente, que vocês vão marcar. Vocês vão deixar tudo bonitinho. Vocês não vão fazer no olho igual eu. Por quê? Eu faço no olho, gente. Na maioria das vezes. Porque essa peça, para mim aqui, vai ser de amostra, tá? Eu não vou utilizar essa peça para venda. Mas vocês vão vender. Então vocês precisam caprichar, deixar tudo retinho para ficar uma peça perfeita. Como fixar essa alça aqui, gente? Então, vocês podem fazer o quadradinho aqui, aquele quadradinho, certo? Vocês podem... Ó, já errei no quadradinho. Vocês podem fazer só 2 risquinhos, da forma que vocês acharem melhor e for mais prático para vocês, certo? Aqui a gente sempre vai medir, vai fazer bonitinho, não fazer tudo no olhômetro igual eu faço. Vamos deixar na mesma posição aqui. Henrique, como você sabe que está na mesma posição sem medir? É simples, eu não sei. Eu vou no olho. Então vocês não vão fazer isso, porque vocês vão fazer uma peça bem bonita e que não vai ficar torta, certo? É assim. Eu joguei alguma coisa ali que eu nem sei o que é. Para fazer esse quadradinho aqui, gente, tem 2 opções. Vocês podem ir ficar reto, vocês podem marcar ele, literalmente fazer o risco do quadradinho, ou vocês podem contar quantos pontos deu para fechar um quadradinho perfeito, certo? Também dá certo. Ou se tiver outra forma, vocês podem utilizar também. Então a alça, ó, ela vai ficar assim. Essa aqui eu já fiz diferente dessa minha amostra. Por quê? A minha amostra aqui, ó, eu deixei uma alça, tá vendo? Muito longa. E eu não gostei do resultado. Eu prefiro assim, ó. Ela mais curtinha, com esse formato. Ó, certo? Então, vamos lá. Feito isso, agora sim a gente vai vir com o nosso zíper. Vamos lá. Vamos começar aqui dessa ponta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vamos começar aqui dessa ponta a colocar o nosso zíper. Levei lá para a máquina, vou deixar alinhado, começando aqui da ponta, ó, retrocesso no começo. E vamos colocando o zíper normal, gente. Normalzinho, ó. Chegou nessa ponta aqui, ó. Vocês vão até o final, depois vai dar uma curvinha, tá? Vai sobrar uma pontinha ali, mas não tem problema. Eu até fiz o molde mais curvado, mas ele ainda ficou uma pontinha. Então, essa é a parte que tem que prestar bastante atenção também,
Para quê? Porque é o que vai dar o formato na hora de fechar. Então, ó, pode fazer devagar, não precisa fazer rápido. Vai. E do outro lado da mesma forma. Aqui eu vou cortar, ó. Aqui, nesse caso, gente, eu prefiro, ó, tirar ele todo e fixar do outro lado, tá? Em vez de pegar uma parte da peça, juntar com a outra, eu prefiro destacar o zíper. Eu acho mais fácil dessa forma. Fica até mais fácil de costurar. Chegou na pontinha ali, ó, a gente vai ajustar, mas sem puxar o zíper, tá, gente? Ajustar sem puxar o zíper naquela pontinha ali. Retrocesso aqui no final. E aí, agora a gente já vai começar a montar a nossa nécessaire. Meu forro já caiu aqui no chão. Deixa eu capturar ele de novo. Aí, agora sim, nós vamos começar a montar a nossa nécessaire. O que a gente vai precisar fazer? Colocar o forro. O forro, gente, ó, tá vendo? A parte do bolso vai virado para baixo. Aqui por cima. Vamos colocar aqui por cima, tá vendo? Então ele vai ficar todo bonitinho aqui e vocês vão fazer o que? Vocês vão usar os prendedores. Vocês vão lá e vão prender tudo. Só tem alguns aqui. Vocês vão prender tudo em volta, tudo certinho. Para quê? Para nossa nécessaire não ficar torta com o forro. Tem que deixar tudo bem ajustadinho. Aí vocês veem qual a melhor forma de vocês costurarem. Se é pela parte branca, se é pela parte do forro. O importante, gente, é que ela fique bem ajustada, tá? Que ela não fique, ó, fora. Então a gente vai ajustar tudo aqui. Nesse caso não dá para usar os prendedores, não. As agulhinhas, porque senão vai furar o material e ele não volta mais. Uma vez que furou, já era, tá? Então é isso aí. Então vocês vão ajustar tudo bonitinho, vão prender tudo e vão começar a costurar. Então, vamos lá. Eu vou fazer sem os prendedores, que eu nem tenho prendedor para tudo. E vamos começar aqui a costurar. Vamos ver. Tomara que dê certo, que não fique torto, né? Porque eu não usei os prendedores. E é um risco bem grande. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Deixa eu deixar esses aqui de lado. Aqui, gente, nessa curvinha, cuidado nessa curvinha do zíper, certo? Pra gente não passar por cima do zíper, tá? Como ele deu uma curvadinha aqui, então também tá bem fácil de passar por cima dele. Então cuidado nessa parte. Aqui, ó, eu já fixei de um lado. Se quiser ir fixando do outro também, o que ficar mais fácil. Nesse caso tá mais fácil de ver do lado branco, né? Mas eu vou fixar de um lado e de outro, depois eu volto ali. Aqui, gente, é a parte mais complicadinha na alça. Por que complicadinha? Porque a alça faz volume, então pode atrapalhar um pouquinho na hora de a gente fazer essa costura.
quase passei por cima do zíper ali. Então, cuidado, pessoal, cuidado. Vai. Não, sério não, gente. É concentrado mesmo. Ó, gente. Então, passei dos dois lados, certo? Ó. Passei aqui, ó, de um lado. Passei do outro lado também. O que, que a gente vai fazer? Aqui, ó, desvirar. Vamos desvirar aqui. Eu tô concentrado, gente, porque essa aqui é a segunda vez, terceira, mentira. Terceira vez que eu faço essa necessaire, tá? Eu fiz uma de amostra, só pra ver se ia dar certo o molde. A outra pra ver se ia dar certo o forro. E essa aqui. Então, eu tô mais concentrado, porque ela tem, ela não tem uma dificuldade, mas ela tem uns detalhezinhos que precisam bater certinho. O forro, gente, eu tô usando tipo tricoline. Ó, desviramos aqui, ó, e já dá para tomar uma forma aqui nossa necessaire. Feito isso, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer pesponto aqui nessa parte do zíper. Tá? Aqui nessa parte que vai a curvinha, gente, a gente puxa bem para ficar bem certinho. Então vamos ajustar aqui, ó, pra gente já passar o pesponto. Porque depois desse pesponto aqui, gente, a gente já fecha a necessaire. É praticamente pronta. Aí vai fazer a parte do bolso interno, né? Que é a parte que tem que tomar mais cuidado. Aliás, não é, porque tem a parte do fechamento também. Então é assim. Não é uma necessaire demorada de fazer, não é difícil, mas tem detalhezinhos que tem que ficar bem certinho para não dar ruim depois. Como ela fica em um modelo específico, então a gente tem que estar atento aí aos detalhes. Passamos de um lado, ó, vou passar do outro também, igualzinho. Sim, o fechamento, principalmente a parte do fechamento, que vai fazer o cubo, né? Quando eu vi, primeira vez que eu vi essa necessaire aqui, eu achei, sabe o que eu achei que ia dar trabalho? O forro com os bolsinhos e tal. Mas aí, quando eu fui fazer, eu vi que não era tão difícil assim, era mais tranquilo a parte do forro. E a parte do fechamento é o que tem que prestar mais atenção aí. Feito isso, gente, ó, para facilitar, o que a gente pode fazer? Tá vendo que ficou aberto aqui, ó? Essa parte, a gente passa a costura de segurança aqui para facilitar. Na hora de a gente fechar, fica bem melhor. Então vou passar, ó, bem na pontinha, tá? Não vamos passar muito além para não atrapalhar no fechamento, certo? Ó, o forro, ó, tem que estar bem ajustadinho, senão ele vai entortar. Só deixa eu... Viu? Como eu não usei os prendedores, pode ser que aconteça isso, ó, na hora do forro. Então, prendedores. Usem os prendedores. Só deixa eu tirar essa partezinha aqui, ó, que eu peguei uma parte do forro que não era dele. Aí, pronto. Então aqui, ó, vamos ajustar bonitinho, ó. Aí, agora sim, vamos finalizar. Eu peguei muito no forro, por isso que eu desmanchei aquela partezinha. Tava levando muito mais do que era para levar. Do outro lado da mesma coisa, olha, esqueci de passar aqui. Do outro lado vai ser a mesma coisa. Aí, agora sim. Então, por isso, gente, tem que tomar bastante cuidado nesse forro, certo? Tem que grampear tudo certinho, porque se imagina, tecido, gente, se der uma diferencinha, o que a gente faz? Dá uma esticadinha e dá um jeito.
Mas se você estiver fazendo de bagunça, e aí? Fala pra mim, o que você vai fazer se der uma diferencinha? Olha, estourou minha linha. Não tem o que fazer, tem que desmanchar e fazer de novo. Então por isso que é bem importante deixar bem alinhadinho, bem certinho. Aqui, se meu necessaire ficar um pouquinho torta, nesse caso não vai ter problema. Por quê? A minha necessaire vai ficar de amostra só. Eu não vou vender ela para o cliente. Mas vocês vão vender, então tem que deixar ela bonitona, bem alinhada. Naquele trabalhinho de primeira. Ai, feito isso, gente, o que a gente vai fazer agora? Essa partezinha aqui, ó, vamos refilar essa do forro. Ó. Deixar bem justinho ali, ó, pra gente poder fechar a nossa necessaire. Então, ajuda bastante esse forro estar bem justinho. Cortei de um lado, vou cortar do outro também. Ai, pronto. Nossa necessaire, ó, parte de dentro ficou assim. Ó, certo? O forro que eu utilizei, gente, é Tecoline. Ó, esse é o modelo da necessaire. É a necessaire Cubo. Agora a gente vai fechar a nossa necessaire. Então, vamos lá. A gente vai fechar aqui normal, certo? Vamos pegar aqui, ó, pontinha com pontinha e colocar o cursor. Aqui é opcional, gente. Vocês podem colocar um cursor ou dois. Sim, a aula vai ficar gravada. Depois eu vou mandar ela lá pro YouTube. Eu tava pelo YouTube também, mas deu bug no YouTube. E teve que ser só pelo Instagram mesmo. Vamos colocar, eu já mostro para vocês aqui, ó. Vamos colocar o nosso cursor. Eu gosto de colocar dois cursores, um para cada lado, certo? Então aqui, gente, ó, onde vocês têm que deixar bem alinhado é nessa partezinha aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nessa partezinha aqui, ó, tá vendo? Tem que deixar bem alinhado na hora de colocar o cursor. Nessas pontinhas. Se ficou alinhado ali, ótimo, não vamos ter problemas aí no fechamento. Se ficar um pouco desalinhado, aí pode ser que já deu uma diferencinha. Aí nós vamos colocar o cursor novamente. Ó, o cursor já tá me dando trabalho já. Tava tudo certinho. Aí. Vamos colocar o cursor do outro lado também. Porque eu gosto de colocar cursor dos dois lados, abrindo para um lado e para o outro. Mas isso é opcional meu, tá, gente? Mas vocês podem colocar um só. Mas eu gosto de dois. Aí, colocamos. Então aqui, gente, basicamente, nossa necessaire está quase pronta. A gente só vai fechar a caixinha de leite. Ó, vamos lá. Antes de fechar a caixinha de leite, ó, pode ver, ó, que ela bate certinho aqui, ó, tá vendo? Tá retinho, gente. Então o molde tá perfeitinho. Não é pra dar zica, certo? Aqui, ó, tá vendo? Tá perfeitinho. Vamos fazer um piquezinho aqui embaixo. E do outro lado também. Vamos fechar a caixinha de leite, ó. Tudo batendo, tudo certinho. Aqui, um piquezinho também. Bem pequenininho. Pra quê? Só pra gente ter a marcação de onde a gente vai entrar no fechamento. Agora sim a parte que tem que tomar mais cuidado, gente. No fechamento da nossa caixinha de leite. O que a gente vai fazer? Tá vendo a marcação, o meio do meu zíper aqui? Eu não devia ter usado o forro tudo preto, né? A camiseta preta tá atrapalhando. Mas vamos lá. Tá vendo o meio aqui, ó? Bem o meio do zíper. A gente vai chegar aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Nesse piquezinho que a gente fez aqui, ó. Tá? E vai ficar assim. E a gente vai fazer o quê?
vai usar os prendedores. Quebrou. Olha que legal. Vocês vão usar os prendedores e vão prender tudo, ó, porque essa partezinha aqui, gente, da necessaire tem que ficar assim, ó, justinha e bonitinha, certo? Então vamos lá. Eu vou tirar o prendedor, porque eu não sou muito chegado no prendedor, mas tem que bater certinho, ó, no piquezinho ali, ó. Então vamos ajustar aqui, ó, ver se tá no pique. Vamos levar para a máquina. Henrique, é obrigatório usar os prendedores? Não, gente, não é obrigatório. Se você já tiver experiência, tá costurando, acabou ali. Se você já tiver experiência, pode fazer direto, não tem problema. Mas se você não tiver tanta experiência, use os prendedores. Não vamos arriscar, às vezes, perder uma peça só para fazer um pouquinho mais rápido. Ai, agora sim. Tinha acabado minha... Ai. Então deixamos ali, ó, tudo alinhadinho. A caixinha de leite, gente, tá certinho, tá perfeitinha, tá? No molde. Levou ali, ó. No caso de vocês, vai estar tudo preso, né? Com os prendedores. Ou não, aí é opcional. Então, chegou aqui, ó, na parte do zíper, ó, se você não utilizou os prendedores, né? Se você não utilizou os prendedores, ó, aí a agulha para cima, vai virar a peça, vai ajustar a caixinha de leite, que também está batendo, porque está perfeitinha. Eu testei 2 vezes antes de fazer essa. Aí. Faz um retrocesso ali para começar também. E é isso. Retrocesso aqui no final. Vou mostrar para vocês como que ficou. Ó, aqui, gente, nossa, olha, ficou um milímetro pro lado, tá vendo? Tá vendo o meu piquezinho e o meu zíper, tá vendo? Que o zíper poderia ter ficado um pouquinho mais pro lado, certo? Então, por isso, os prendedores. Nesse caso, como a diferença é muito pouco, não vai dar diferença no final. Aqui, gente, o que a gente vai fazer? Não agora. Depois a gente pode colocar um viés aqui nessa partezinha, certo? Um viés aqui nessa partezinha para deixar com aquele acabamento top. Mas não vai ser agora, porque a gente vai utilizar ainda, certo? Por isso que a gente não vai utilizar o viés agora ainda. Vamos lá. Para o próximo lado, vou ajustar aqui a caixinha de leite. Ver se está batendo tudo no pique. Tudo certinho, tudo bonitinho. Dá até gosto quando bate tudo certinho. Foi lá na partezinha, no piquezinho, tudo certinho, virou, retrocesso ali no começo também, retrocesso no final e já era. Tudo batendo certinho, tudo bonitinho. Vamos tirar esse excesso. Nesse momento ainda não vamos entrar com o viés. Agora a gente vai para a próxima parte. Ó, vamos abrir aqui a nossa necessaire. Para quê? Para a gente começar a finalizar ela, certo? Mas já dá para ter uma noção, ó, de como vai ficar, certo? Ó, já tá tomando formato. Agora a gente vai começar com a nossa parte dos bolsinhos internos, que já sumiram daqui. Ah, não, sumiram não. Ó, estão aqui. Não, essa aqui é necessário. O bolsinho interno que a gente fez lá no começo, o que a gente vai utilizar agora? Nós vamos utilizar, gente, 2 quadrados de 17,5 por 17,5.
Fala, Henrique, mas isso não é um quadrado. Primeiro você vai fazer 2 quadrados de 17,5 por 17,5. Vai dobrar ele ao meio. Só deixa eu medir aqui mais ou menos. Na parte que eu... 4 centímetros. Não. Tá vendo? Vocês vão dobrar ele ao meio. Deixa eu dobrar ao contrário para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês vão dobrar ele ao meio, certo? Vai ficar um triângulo. E vocês vão tirar aqui, ó, 4 centímetros. E ele vai ficar assim. Mais exatamente assim, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Então, em vez de um quadrado, ele vai ficar dessa forma aqui. Antes ele era um quadrado, 17,5 por 17,5. A gente cortou as pontinhas e ele ficou assim. Vamos utilizar 2 desse, certo? Vamos lá. Então, vamos dobrar aqui. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma costura nessa parte aqui e outra nessa parte aqui. Faz um retrocesso aí no começo. E dos dois lados, ó, da mesma forma. Vou cortar essas pontinhas aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos desvirar essa partezinha aqui. Desvirando, desvirando. Desvirando tudo. Aqui, gente, ó, a gente tem que fazer aparecer aquela pontinha lá, certo? Que fique pontinha aqui. Eu tô empurrando com a tesoura, mas vocês já sabem, né? Que a possibilidade de passar direto é muito grande. Feito isso, ó, desvirou, ele vai ficar aqui, ó, dessa forma. Nós vamos passar um pesponto aqui em cima, ó, nessa parte de cima, certo? Só em cima. Não precisa passar nas laterais, pode passar só na parte de cima. E ele vai ficar assim, dessa forma. Pronto, o que nós vamos fazer agora? Agora sim a gente vai colocar os bolsos. Os bolsos não, o bolso interno. Para ele ficar... dessa forma aqui, ó, tá vendo? Com o bolsinho no meio, assim. O que a gente vai fazer? Essas partezinhas aqui, esses triângulos, tá vendo, ó? A gente abriu nossa necessaire e ela ficou dessa forma. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa partezinha de baixo aqui, ó. Vamos fazer uma marcação nela, no meio. Fechou no meio, ó, pode fazer um piquezinho aqui, ó. Fez um piquezinho, o que a gente vai fazer aqui, ó? Opa! Vai encaixar aqui, ó. Vendo, ó? Encaixar nessa parte aqui, ó, do zíper. Vai encaixar nessa parte do zíper aqui. Deixa eu recolocar minha linha, que eu pisei aqui sem querer. E saiu tudo. Essa parte, gente, é a parte que eu diria que tem que ter bastante atenção, certo? Na hora de finalizar. Então, ó, a gente vai colocar aqui, ó, bem em cima do zíper, certo? Vou costurar aqui. E cuidado, gente, com essa parte, porque essa partezinha aqui tem o zíper e a gente não pode passar em cima do zíper. Porém, não dá para puxar muito o zíper também. Então, por isso que a gente tem que tomar o maior cuidado para não costurar o nosso cursor. Ó, cuidado, pode até puxar o cursor um pouquinho, certo? Ó, fez um retrocesso. Vou mostrar aqui para vocês como que vai ser. Vai ficar assim, tá vendo? A gente passou, ó, nessa partezinha do zíper. Então essa parte ficou dessa forma. Como que a gente vai prender isso aí, Henrique?
Ó, a gente vai vir aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima e vai costurar por cima aqui, pelo lado de dentro. Aqui, ó. Ele vai ficar aqui por trás e a gente vai costurar aqui, ó, na mesma costura aqui de fora. Então a gente vai usar a mesma cor de linha. Não vamos costurar até o final, certo? Ó. Aqui não tem necessidade. Vamos fazer as duas coisas. Aliás, vamos fazer do mesmo jeito dos dois lados, igualzinho. Eu já mostro para vocês como que fica. Então, ele vai ficar preso aqui, ó, dessa forma. Um detalhe importante, gente, que eu não falei e eu acabei esquecendo. Era pra gente ter marcado o meiozinho aqui, ó. Tá vendo? O meio aqui. Deixa eu pegar aqui um prendedor. Ainda tenho. E ter usado um prendedorzinho aqui, ó. Ó, tá? Pra gente marcar o meio, mas dá pra fazer depois. Pra ele ficar assim. Certo? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então aqui, ó, já dá pra ver como que vai ficar, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu tirar o prendedor daqui e pegar minha partezinha aqui. Ó, mesma coisa, pegou a partezinha, fez marcou o meio e vamos fixar. Cuidado com o cursor para não prender o cursor. Muito importante isso. E se a gente prender o cursor ali e acabar quebrando o cursor, basicamente ali a gente perdeu uma boa parte do nosso trabalho e vamos ter que refazer. Então, muito cuidado, puxa o cursor um pouquinho para cima. Aí, e passa na ponta. Faz um retrocesso ali. Do outro lado, vamos prender aqui por trás e costurar pela frente. Certo? O ideal aqui, gente, é fazer essa costura, já mostro para vocês. É fazer essa costura em cima da anterior. Para quê? Para ele não aparecer quase. Ele aparecer muito pouco. Que essa é a intenção, não aparecer essa costura. Henrique, tem outro jeito de fazer isso aí? Gente, deve ter. Mas eu achei o mais fácil fazer dessa forma aqui. Aí. Pronto. Ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Vendo? Aqui na frente, ó. Eu passei a costura, não dá pra ver quase. Essa é a intenção. O viés, gente, lembra que eu falei do viés? Se for o caso de colocar, vocês vão colocar agora, certo? Depois que já colocou essa partezinha. Aqui eu não vou colocar, para não estender muito. Vou desvirar aqui, ó, a nossa nécessaire já do lado certo. Eu devia ter usado outra cor de forro, mas tá bom, velho. Enfim. Nossa nécessaire, gente, já praticamente está pronta, ó. Tá vendo, ó? Ela ficou aqui, ó, dessa forma. Agora a gente só vai colocar o bolsinho de dentro. Ó, já vou até mostrar aqui pra vocês como ela já fecha, tá? Já fecha bonitinho. É só colocar o bolso de dentro agora. Tudo bonitinho, nas medidas certinho. Deixa eu cortar essas linhas aqui. Fico incomodado com essas linhas. Aí, ó. Mas basicamente, gente, não terminei ainda, tá, gente? Só pra vocês verem como ficou a estampa. Deixa eu ver, ó. Ficou bonitinho. Ó. Vendo, ó? Então, basicamente, nossa nécessaire já está pronta. Vendo, ó? Eu preferi essa alça, tá vendo? Ficou melhor. Essa estampa casou bem legal. Ficou top. Então é isso. Só vou abrir aqui pra gente fixar
o nosso bolso interno. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Lembra que a gente era para ter feito aquela marcação aqui, ó, do meio, que era para ter deixado com os prendedores aqui, ó, dessa forma, certo? Nós vamos encaixar, ó, o bolso aqui dentro, dessa forma, tá? Mas nós vamos deixar essa parte do forro um pouquinho para cima, não vamos deixar assim, tá, gente? Aparecendo. Não, vamos empurrar lá para dentro. Então, vamos deixar bem no meio. Então, não esquece de fazer aquela marcaçãozinha do meio. Igual eu esqueci, a gente tem que fazer depois. Leva para a máquina. Faz um retrocesso aí no começo. Ó, e lá, ó, a gente vai prender só uma parte, a gente não vai prender até o final. Vendo? Ó? A gente prendeu só uma parte, a gente não prendeu até o final. E do outro lado, a mesma coisa. Vai pegar o meio que era pra gente ter marcado antes e não marcamos, mas a gente marca aqui depois, não tem problema. Vai. Deixa eu ajustar aqui. Aí, agora é só levar para a máquina. E tá pronta a nossa Necessaire Cubo. Faz o retrocesso aqui no começo. Vai até uma parte. Já era. Finish. Está pronto. Se tivesse assim, é que não dá pra ver muito aí, gente. Deixa eu cortar essas linhas. Mas esse forro com essa estampa ficou muito bom. Eu curti muito. Não vai dar pra ver muito, mas depois eu vou tirar foto pra vocês. Então ficou dessa forma aqui, gente. Tá vendo? Um detalhe técnico que eu fiz na minha primeira com forro, ó, e que eu não fiz nessa. Tá vendo esses bolsos, gente, como ficaram bem abertos? Então eu não gostei deles assim bem abertos. Então nessa que eu fiz agora, eu já puxei mais o elástico. Esse era o único detalhe, puxar mais o elástico, tá vendo? Ó? Ele não ficou tão aberto, ficou mais justinho. Então eu gostei bem mais dessa forma, que ele ficou mais justinho. Mesmo assim, ó, tem bastante elasticidade, mas ficou muito melhor. Então é questão de ajuste, gente. Quando a gente faz uma coisa e fala, olha, não ficou tão bom, na próxima a gente ajusta. Mas e aí? O que vocês acharam? Alguém falou que está travando? Mas é basicamente isso, gente. Nossa Necessaire Cubo está pronta. Ó. É isso aí. Um detalhe importante, gente, para quem estava aí na nossa live shop, estamos respondendo todo mundo ainda. Era muita gente, então tá demorando um pouquinho mais do que o previsto, certo? Então esse aqui, gente, foi o resultado da nossa aula de hoje. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Top, né, gente? A aula vai ficar salva. Para quem quiser o recorte sublimado, chama no direct, que a gente tem algumas opções que já ficaram remanescentes da live. Pronta entrega, certo? A coleção mesmo só a partir do mês que vem, não, da semana que vem, que vai estar no nosso site. Ok? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do modelinho e que vendam muito esse modelo que tá top e eu acho que vai ter muita saída. Certo, gente? É isso aí. Muito obrigado e boa noite a todas. E é isso aí. Tchau!